Salve, gente, beleza? Eu queria fazer a segunda parte, né, do tema sobre a maconha, né, e comentar, abordar dois insights que eu tive, né? Um insight que eu tive que foi um grande estímulo para que eu quisesse parar, né, com o consumo dela, e o segundo insight foi depois que eu já tinha parado, né, e fazendo aquela reflexão e me veio esse insight, né? E eu estava aqui no Instagram da vida, dando uma fuçada e vi um camarada comentando, né, sobre o assunto da maconha e me estimulou a fazer essa segunda parte aí do vídeo sobre esse tema, que é sempre bom estar sempre falando, conversando, debatendo, dialogando, veiculando esse tipo de troca, né, de ideia, porque essas próximas levas aí de gerações, consequentemente, esbarrarão aí mais cedo ou mais tarde, né, principalmente quem é é, dos jardins aí, dos bairros jardins, né, quem é periférico aí, acaba esbarrando, certo? E então, o primeiro insight de quando eu utilizava, e recapitulando, né, eu consumi ela por 2 anos e 7 meses, 3 anos, então foi um tempo relativamente curto, que você vê camarada de 10, 12, 15 anos consumindo, né? Na minha época lá, ainda conheço companheiros que ainda continuam, né? E, enfim. E esse primeiro insight, quando ainda eu já usava ela, eu pensei da seguinte forma, simplesmente não me recordo agora exatamente o que tinha acontecido alguma parada lá que me fez esse estopim, né, desse insight, no qual eu pensei, Deus me livre e guarde, eu estou numa moto, num carro, num ônibus, qualquer, e você venha se acidentar, e você precise se hospitalizar, se internar. Então você vai ter a primeira questão, que é física, né, e quando você se vê lá privado, né, hospitalizado, você vai se ver sem, né, no caso psicológico, né, porque você não vai estar como consumir, só vai agravar, né, e então aquilo vai te é, prejudicar, né, dobrar a sua questão, porque você já vai ter a questão física de recuperação e a questão psicológica, porque você não vai estar utilizando. Então, eu fiz aquela reflexão e me deu um extremo receio de não ter o meu equilíbrio, no caso, né, o meu eixo, porque é, mais ou menos de 1 ano e meio depois que eu comecei a usar, 1 ano, 1 ano e meio, eu comecei a usar frequentemente. Então, não era mais de sábado e domingo, era segunda, quarta, quinta, sexta. Então, você ia escutar uma música, usava. Você ia na casa do colega, do parceiro, do amigo, usava. Você ia para o curso, usava. Você ia para o trabalho, usava. Então você associava as suas questões rotineiras com o consumo dela. Então, como você está suscetível a acontecer alguma questão, uma fatalidade, alguma que te prive de consumi-la, imagine a questão. Irá se agravar muito mais, né? E eu dei um exemplo, né, de você estar hospitalizado, mas outra questão que você acaba pensando, por exemplo, Deus me livre e guarde, você acaba sendo preso. Nossa, Diogo, como assim preso? Por exemplo, no meu caso, tem outras pessoas que têm fontes, né? Até cultiva, né, faz o plantio e tal. Mas no meu caso, eu me deslocava até o ponto, né, de venda para fazer a compra dela, né? E essa questão leva a uma outra reflexão, que você acaba alimentando uma cadeia maior, não é só o termo que a gente usava, né, a paranga, né? Você está alimentando um sistema ali, né? Então era uma outra reflexão que eu fazia, né? Que me estimulava aquele, pô, não é legal. Quem cultiva é outra ideia, né? Mas no meu caso, então tinha que deslocar. Então Deus me livre e guarde numa situação ali e você acabe sendo pego ali e flagrado por uma outra questão. E nem era aquilo, o BO, né? Porque você está ali num ambiente de vulnerabilidade e tal, ilegal, né? E você acaba caindo lá dentro, por exemplo. Então, hipoteticamente, então passava isso na mente, você está privado da sua liberdade e você não tem acesso. Então, novamente, você perderia o seu eixo, o seu equilíbrio, né? Na educação física, eles usam o termo de homeostase, o equilíbrio do organismo e tal. Então, você agravaria o seu quadro e aquilo me dava um extremo receio de perder esse equilíbrio, esse eixo. Então, foi um estímulo muito forte para que eu diminuísse e parasse, né? De fato. Então, é uma reflexão interessante, porque na nossa sociedade a gente está suscetível a diversas situações, porque principalmente a gente que, não vou dizer uma situação precária, porque não é a real, precária, quando você liga a televisão, aí você vê pessoas de comunidade de favelas, por exemplo, né, no estado do Rio de Janeiro, onde você não tem saneamento básico, você não tem acesso a nada, aquilo é precário. A gente que ainda tem uma condição básica já é complicado quando ocorre, como eu falei, né, tá suscetível. Então imagine você não tendo esse acesso, é complicado, né? Aí já tem todas as questões preconceituosas que é totalmente justificável
das pessoas em seu entorno. Então você não vai ter, vamos dizer assim, um sinal verde, um apoio, onde a pessoa, pô, toma aí. Então, é aquela uma situação complicada. Então você se vê sem, ainda já agravado pela situação, isso me dava muito receio.